Sejam bem-vindos a mais um vídeo do programa Silêncio da Dor. Hoje nós vamos fazer o último vídeo de uma série de 8 que nós gravamos para vocês para esclarecer um pouco sobre essa investigação sobre a dor. Essa série de vídeos foi patrocinada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro por meio do edital Cultura Inclusiva. E hoje vamos fazer um pouco diferente. Aos 8 programas eu venho entrevistando uma biomédica, um fisioterapeuta, as pessoas que sofrem de dor, mas hoje eu sou entrevistado. E aí a produtora do programa, Luciana, vai conversar com a gente e fazer as vezes, vamos trocar de lugar. Bem-vinda, Luciana. Tudo bem? Obrigada, Cícero. Olá a todos, meu nome é Luciana Meirelles, eu sou produtora desse trabalho do Silêncio da Dor. Hoje eu vou estar aqui nessa função de fazer essa mediação para entender melhor como é que está sendo esse trabalho e acho que o mais importante é inspirar outras pessoas, né? Então, como o Cícero falou, é uma investigação para juntos a gente conseguir chegar realmente em soluções, em alternativas, em rede, né? A gente construiu essa grande rede, Cícero construiu, né? essa página que já conta com mais de 10 mil seguidores. Então essa é a ideia, então vou estar aqui fazendo essa função. Cícero, conta um pouquinho então para quem está chegando agora na página ou até para quem já está na página, mas quer conseguir agora com essa série de vídeos entender melhor, como que você chegou nessa ideia? Ok, então eu preciso falar para as pessoas vou fazer vídeos, vou publicar no Facebook. Como é que foi formatar a ideia, começar a gravar os vídeos e falar sobre? Conta um pouco do processo para a gente. Então, quando eu tive a primeira ideia, o maior meio de comunicação que tinha ainda era o Facebook, né? Hoje é o Instagram e o YouTube está tomando essa coisa do vídeo todo, sempre foi. Mas o Facebook alcançava muita gente, né? E aí eu comecei a escrever muito sobre as dores. E sabe quando você... assim, das pessoas que estão vivendo com você, fica um silêncio. Ninguém entende de fibromialgia. Eu tinha fibromialgia e não sabia que tinha fibromialgia, nunca tinha ouvido falar dessa doença. Sim, você foi já diagnosticado com fibromialgia. Foi, assim, com 27 anos eu tive a primeira crise, né? E aí, depois da crise, eu segui vida normal, sem saber o que era. Tomei uns remédios, né, que passaram para antidepressivos até, que não era o caso, eu não era deprimido. Mas as dores causavam. Também, né? Era um sintoma, uma decorrência, né, da fibromialgia. Não, isso é até importante falar, né? Porque nesses 12 anos que eu... 14 anos, já tem 14 anos que eu tenho fibromialgia, né? Passei por muitos médicos. Ortopedista, passei por reumatologista, clínico geral também. Teve um clínico geral que falou que era muito entendido de dor. Ele quis me tratar. Todos me deram antidepressivo. E aí eu não entendia porquê e eu me sentia uma pessoa deprimida. Se o médico, se tanta autoridade está passando o antidepressivo, eu achei que eu fosse, que eu sofresse de uma depressão crônica ou alguma coisa assim. Mas na verdade não era. Eles só não conversavam. Isso é um grande problema. Ele podia ter explicado que muito da dor é tratado com antidepressivo. E aí eu tomei sem saber, sem orientação. Podia ter me orientado, às vezes, fazer um esporte, alguma coisa assim. Sim, foi a primeira grande dificuldade, o diagnóstico correto. Sim. Ou entender esse diagnóstico, ou chegar nesse médico que possa fazer um diagnóstico mais completo. Sim, né? Que eu acho, é só a minha opinião, Luciana, de quem está vivendo isso, eu não posso falar sobre medicina, né? E nem receitar remédio de forma nenhuma e nem pedir para as pessoas não tomarem. Mas eu queria que... E nem é o intuito da página também, né? Que cada um procure... Né? Cada corpo é de um jeito, então que cada um procure um médico e que tenha o diagnóstico, né? Mas essa é a investigação. Eu sempre falei com eles, eu já falei de remédio, mas falei, pra que eu vou falar nome, pra que eu vou falar quantos eu já tomei, como que foi, porque você tem que ir ao médico, tem que prescrever, né? Então isso é muito claro para todo mundo. Mas eu acho que os médicos que estão ouvindo a gente poderiam repensar e falar assim, vamos tentar primeiro indicar uma terapia, primeiro descobrir o que está te causando essa dor, porque... Nesse tempo, né, é difícil pra gente entender o que é fibromialgia, até quem sente. Porque, olha o nome, fibromialgia, parece que vem uma coisa da fibrose, né? A gente não tem essa mania de fibra, Não é uma doença muito conhecida, né? Então, para quem está aqui na página assistindo o vídeo e que já teve esse diagnóstico, talvez algumas pessoas, a gente viu recentemente o documentário da Lady Gaga, né, na Netflix, que foi bem esclarecedor até para muita gente, já que é tão grande, né? Mas muita gente talvez nem sabe que tem a fibromialgia, né? Então, sente dor.
acha que é alguma coisa mecânica, porque tem essa diferença da dor mecânica, que é aquela dor que eu também tenho. Que, vamos supor que você tem uma lesão na coluna, que todo mundo tem, na verdade. Tem uma doença, que eu posso chamar de doença, que ela tem CID, né? Discopatia degenerativa. O que é CID? CID é Cadastro Internacional de Doenças. Ah, ok. É como um catálogo, né? Categorizando o nome da doença e o que ela Aí o último CID produz, lançado, se eu não me engano, é o CID-10, que foi lançado em 2010. Então, quando você for olhar uma classificação de doença, ela tem que estar englobada nesse CID-10, que aí é a doença. Sim. A fibromialgia dor crônica entendeu? E a discopatia degenerativa, que é uma coisa que eu tenho também só que essa é mecânica. E aí, se você for olhar, 2 milhões de brasileiros por ano têm discopatia degenerativa. Nossa, pelo jeito de sentar, pela postura, por não fazer exercício, entendeu? Então, essa é uma doença mais comum, mas que também causa dor. Né? Como o intuito aqui foi sempre falar de dor, porque a dor ela é ampla, né? Dor crônica, né? As pessoas que sofrem com dor constantemente e que a princípio não tem uma cura já indicada, né? A pessoa sabe que vai conviver por um tempo com Sabe que quando eu comecei essa página, eu fiz 2 vídeos, os 2 primeiros, né? Até na página do Facebook você encontra lá, tem um que eu falo que é As Dores da Alma. E aí, não sei porque eu tive essa sacada de falar isso, eu acho que eu estava triste realmente, sozinho, né, e tudo. Pensando sobre essa dor, sozinho, que eu falo pensando muito sobre essa dor, né? E eu quis falar sobre as pressões que a gente sente no mundo e que podem causar dor, do mundo mesmo, desse mundo moderno, né? E agora, nessa investigação dos vídeos e todo, muito foi falado sobre a dor psicossomática, né? Sim. Que é de tudo que você vai... Você viu a Bené, né? A Luciana estava em todos os vídeos, ela só estava atrás das câmeras. Você viu que a Bené, ela falou muito sobre isso, né? Eu perguntei muito para ela sobre a dor psicossomática, que né? soma com alguma coisa que a gente está passando. Você vai sofrendo com uma coisa. Ela foi muito clara. Para quem não assistiu ainda, gente, esse é o primeiro vídeo que foi lançado na página com a biomédica Benedita Rodrigues. E ela fala bastante sobre os aspectos psicológicos também, né? Porque a gente pode achar que... Mas será que é uma fraqueza? Será que essa dor realmente está acontecendo? Era isso que você estava falando, né? De identificar se eu realmente estou com dor ou será que eu estou fraco ou será que é mecânico? Será que eu tive alguma lesão? Então, assim, nem tudo é fibromialgia. Sim. Às vezes você pode ter malhado, tido uma lesão e sente uma dor e essa dor vai ficando constante, que você vai não tratando e vai entortando e tem uma diferença na perna. Tudo pode ser dor. Sim, então né? você estava comentando que a dificuldade no diagnóstico e aí finalmente foi diagnosticado e um pouco sobre essa questão da depressão, porque você tomava antidepressivos, né? O médico mandou eu tomar para melhorar aquele quadro, porque quando você chega sentindo dor, Luciana, você não chega assim, oi doutor, eu tô sentindo dor. Você chega, eu tô morrendo de dor. E tudo que eu faço, eu me alongo, eu faço tudo, nada passa. Aí o médico fala, essa pessoa tá triste também. Além de tudo, você tá reclamando muito, né? Todo mundo que reclama, você chega reclamando pro médico, e aí a prescrição, a maior parte dos médicos que você foi em diferentes médicos, vários. A prescrição era antidepressiva. E como é que conseguiu chegar num outro diagnóstico? Quando que você deu o start, ok, então acho que agora eu vou fazer outros tratamentos, vou tentar outras medicações. Como é que foi isso? Assim, isso é uma coisa que vai colocando na nossa cabeça, mudança de hábito, não é da dia para noite, né? Então, eu acho que desde o dia que eu descobri e que eu engordei muito com remédio, eu engordei 50 quilos com antidepressivo. Por isso que eu pego muito nessa tecla, né? Uau. Dependendo do remédio. E emagreci 60 com remédio. E num período de quanto tempo, você tem uma ideia? Porque 50 quilos é muita coisa. Muita coisa. Em 2009 minha filha nasceu, foi quando eu tive esse start da fibromialgia, que foi o maior peso que eu tive. 2010 eu devo ter ido ao médico para descobrir o que é. 2012 eu já estava pesando 150. Uau, ok. Eu engordei mais de 50 quilos. Uau, é muita coisa, realmente. Por isso que eu perguntei esse período de tempo, porque para uma pessoa deve ser um choque e lidar com isso já é mais uma questão além das dores em si, né? E falando um pouco sobre o gerenciamento da dor, né? Para quem está assistindo também, eu tenho dor, eu convivo com dor. Muitas medicações acontece também, a pessoa toma, não passa ou passa por um tempo muito curto, daqui a pouco a dor volta de novo. Como é que você administra? Que tipo de terapias, medicações, o que você tem feito e o que tem aliviado? Então, mais uma vez eu volto à coisa do remédio, né? Foi prescrito muito remédio de dor para mim, também que eu não preciso falar qual. Muito, muito mesmo. E aí esse eu posso falar, porque remédio, dor, é uma coisa que você toma, ela passa e vai embora depois. Você não precisa ficar tomando o remédio constantemente. O próprio médico fala, toma aqui de 8 a 8 horas por no máximo tantos dias e para. Você para.
Você entende? Assim, você tá morrendo de dor, toma um remédio, passa. Aí morre de dor, toma um remédio, passa. Morre de dor, chega um dia que você vai ficar um viciado naquele remédio. E foi o que foi passado para mim. Então essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça que eu fiz. Eu não posso tomar tanto remédio para dor assim. Parei com isso. Foi muito difícil mudar o hábito de querer fazer ginástica, né, de querer me alimentar melhor, porque eu não comia bem. Hoje, assim, é muito interessante esse momento de estar gravando esse vídeo hoje, né? Porque parece que assim, você está falando sobre remédio. Não estou falando isso. Acho que todo mundo pode passar por esse processo de procurar um bom médico. Mas é bom saber o que você pode enfrentar. Você vai passar por alguém que vai prescrever remédio, você ao mesmo tempo pode ir para academia, se você puder. Eu acho que tudo isso eu fiz com o auxílio de médico. Eu não estou falando isso só de ser piegas, não. E quantos anos também, né, desde o diagnóstico, então, né? Ou seja, você está contando aqui no vídeo uma experiência de quantos anos convivendo com dor crônica? Então, desde o dia que também, mais uma vez, não foi isso que acabou com o meu casamento, mas uma das coisas que para a família é difícil viver com a dor. Você tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, você entende? É tanta que aí chega a um ponto que é muita intimidade até, mas você vira e fala, a gente hoje vai fazer amor, por exemplo, porque eu preciso tomar um remédio. Muito quem está em volta, né? E isso desde 2000 E aí eu comecei a tomar em 2010, eu separei em 2012. E aí 2012 começa, você separou, você quer... Então até agora 13 anos, né, convivendo com dor crônica. Isso. E aí afetou muito a relação. Muito. E aí, depois que eu separei, eu comecei a fazer dieta mesmo. Procurei um médico que passou um remédio para ansiedade que tirava fome. E aí eu tive outros problemas, mas que deixa pra lá, né? E aí eu fui tentando, assim, viver com isso. Até um dia que, junto com o médico, eu falei, eu não quero mais tomar remédio para isso. Que controla nem o peso, nem que vai para baixo, nem para cima, nem que controla o humor, nem nada. Eu tô muito bem. E ele, então vamos acompanhando e vamos desmamar. E assim foi. Eu tomo um remédio para ansiedade ainda, mas não tomo remédio para dor e para depressão. Isso eu não tomo já há anos. Para nenhum dos dois. Que o para depressão também é para dor, mas que eu estou dizendo que eu não tomo nem analgésico e nem antidepressivo, né? O que eu acho que foi o maior divisor de águas foi até um médico que disse para mim assim, se você não entender que você vai ter que fazer exercício e fazer uma dieta, porque seu corpo inflama, você não vai melhorar nunca. E aí tem 3 anos, mais ou menos, quando começou a pandemia, que foi o ápice de que tudo mudou, né? Foi quando eu entendi que eu tinha que começar a melhorar. É estranho que eu vi um filme que chama Dois Papas. E aí o Papa falava que ele andava 10.000 passos por dia. Eu falei, se o Papa anda 10.000 passos por dia, eu estou andando 1.000, 1.500, tem algum problema comigo, né? Então que você enxergou que efeitos positivos foi através do exercício físico. Foi. E mudança de pensamento também, Luciana. Sim, terapia. Terapia. Como é que foi na sua mente, na relação com as pessoas? Eu já fazia terapia por muito tempo, mas aí eu não sei o que acontece com... Assim, na verdade, a minha grande mudança foi na pandemia mesmo, onde eu mudei tudo, mudei todos os hábitos, porque foi uma oportunidade onde eu tive que ficar enclausurado, sozinho, daí depois muita coisa aconteceu e eu tive uma crise. E é importante a gente falar sobre a pandemia, né? Porque ocorreu muitas coisas, né? Assim, foi difícil para muitas pessoas perderam o trabalho, ficaram sem trabalhar ou tiveram que trabalhar de casa. Então, para quem é acometido de dor crônica, todo mundo foi de alguma forma, né, afetado, mas a gente sabe que algumas pessoas, né, foram um pouco mais, outras menos. E eu tive crise, né? E assim, volto a falar, isso é uma experiência pessoal. Nem todo mundo passa pela mesma história certinha. Por isso que esse aqui é mais contando a minha vida mesmo, né? Cada corpo e cada mente é de um jeito. Eu passei por isso. Eu fiquei mal na pandemia, mal psicologicamente, e precisei de ajuda. E essa ajuda eu moro aqui no Rio há muitos anos, mas eu sou mineiro, eu sou de BH. Eu fui para casa da minha avó. Fiquei lá 2 meses enclausurado, num lugar onde não tem nenhum problema, que não tinha o medo da pandemia, porque lá era mais controlado, que era uma cidadezinha muito pequenininha, né? Ela já tinha tido Covid, todo mundo lá já tinha tido, então assim, a cidade inteira tem 6.000 habitantes e todo mundo já tinha tido Covid. Era um lugar que você se sentia mais seguro. Muito seguro. Isso para minha cabeça foi muito bom. E aí lá eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Então lá era um lugar seguro, onde você estava afastado de estresse também, né? Porque o estresse, muitas pessoas falam, né, pra gente na página, é um gatilho, né? Sim. Quanto mais estresse, tentar de alguma forma equilibrar, né? É claro que as situações vão acontecer na vida de todos, né? Mas de alguma forma equilibrar isso. E eu tive a oportunidade, nesse equilíbrio, de pensar, de planejar um pouco a minha vida, né? Isso por isso que eu estou falando que é tão pessoal, porque eu tive esses 2 meses onde eu pude ter um refúgio, nem todo mundo pode, a vida é acelerada. Sim. Mas eu pude ter esse refúgio de ficar 2 meses lá, pensando o que eu poderia mudar.
isso é tão dolorido, né? Porque você começa a pensar assim, eu sou tenso por causa disso, isso aqui me importa. Eu dou muita importância para coisas que não são importantes, né? Um último relacionamento que eu tive falou isso, dê importância ao que é importante. Isso é muito raro, você parar para pensar sobre isso, né? E aí eu vi que eu tinha conceitos errados na vida e me deixava tenso e fazia o psicossomático, né? Todo programa eu vou falar isso, Luciana, nunca é psicológico. E o que seria, só para a gente ilustrar, né? O que seria psicossomático? O que isso quer dizer? A Bené já disse isso aqui, porque ela é a médica autoridade para falar isso, né? E o fisioterapeuta também falou, o Thiago falou, ele é o meu fisioterapeuta até. E assim, por exemplo, você sai de casa muito bem, né? Aí você chega no trabalho e sua chefe briga com você. Aí você, no meio do dia, você recebe que a conta não deu, o dinheiro que você tem não vai dar para pagar tal coisa. E aí, não sei quem fica internado e você fica triste. Você vai ficando tenso com aquilo. E ao mesmo tempo você tem que entregar uma prova. Faz parte do dia a dia de todo mundo. Faz mundo parte. Passa por Só que tem dia que é demais, né? E aí vai somatizando. Agora, quem já tem uma predisposição, como a Bené mesmo falou, é no cérebro, é mental, é na cabeça. O Thiago falou, a dor vem daqui. Começa né? na parte cabeça. Neurológica, começa. Então eu vou ficando tenso e aqui passa nervo para tudo quanto é lado. Né? E eu vou ficando assim. Tem hora que eu me pego no Uber. Isso ainda acontece. Eu entro no Uber e eu sou tenso para tudo e ansioso. Então eu entro no Uber, aquela tensão de falar com a pessoa, oi, tudo bem, boa tarde, tudo, entro e sento. Quando eu vejo, eu estou na mesma posição ainda que eu entrei, eu falo, que isso? Por que eu... E aí dá não dou uma respirada. Então hoje eu tento fazer. Tudo eu respiro muito, tudo eu tento falar muito devagar, né? Eu não sei se eu disse isso aqui, mas eu tenho traços disso, mas eu fui muito gago, muito, de não conseguir fazer alô. Hoje eu já fiz programa de televisão, tô fazendo, né? E já fiz podcast e tudo. Claro que eu dou umas... Mas tudo porque eu aprendi a respirar, Luciana. Muita coisa, então, resumidamente, há praticamente 13 anos convivendo com dor crônica. Na nossa vida, né, tantas coisas vão mesmo acontecendo, mas é um relato tão interessante, né? Você diria, assim, então, que você aprendeu em relação ao seu corpo, em relação ao exercício físico, né? Fazendo um resumo, né? Porque a gente quer muito trazer também... É uma investigação, né? Então, para quem está assistindo... Uau, o que eu posso talvez tentar e o que eu posso talvez, né, ok, vou conversar então com o meu médico, ou vou procurar agora, para quem ainda não procurou o médico, né, vou procurar o médico e vou tentar fazer um paralelo com o que o Cícero falou e com o que eu estou sentindo. Exercícios físicos, falar sobre terapia, né, uma comunicação sobre isso. Eu acho que tentar pensar se aquele pensamento seu é lógico, não é difícil explicar isso, né, mas eu até comecei a estudar psicologia agora, que eu preciso entender muita coisa na vida, mas será que aquele pensamento que eu estou tendo, ele é necessário? Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Tipo, será que o meu querer, ele é necessário? Isso me importa tanto? Que eu vou brigar, que eu vou ficar tenso, entendeu? Se tudo que eu estou com medo de acabar agora, como é que eu vou ficar? Interessante. A gente tem que fazer esse exercício. Uma vez uma menina que é terapeuta, ela não é psicóloga, terapeuta holística, falou isso pra mim. Imagina que tudo que você tá sofrendo agora realmente aconteça. Eu fiz. Aí ela, e aí? Você tá vivo? Você tá vivo. Então acabou toda a tensão, acabou, eu tô bem, eu tô ótimo. De tudo. Tudo que passou, assim, você que tá em casa, pensa. Eu vou perder meu marido, eu vou perder minha esposa, eu vou perder meu trabalho, vai acontecer o que comigo que eu posso ficar? E as pessoas que você conhece que já perdeu tudo isso, como é que elas ficaram? E como é que você acha que você vai viver? Vai viver bem, cara. Você vai viver bem. A gente está passando um monte de coisa na vida e a gente passa por tudo. O ser humano é muito forte. Você não acha? Nós somos, eu acho que nós somos muito mais fortes do que nós sabemos. Imagina. Mas é importante buscar ajuda, né? Quando a gente precisa de ajuda, entender o que está acontecendo, né? Com a gente, buscar essa ajuda. E esse vídeo aqui é esse esforço coletivo, né? Ter força, não é isso? Exatamente, com certeza. Ter força não é também saber buscar, saber falar, eu estou passando por isso, me ajuda, por favor? Com certeza. Saber pedir ajuda é uma força que é gigante, não é todo mundo que tem, não. É isso. Né? Então, Cícero, queria agradecer muito esse convite. Agradecer vocês terem ficado até aqui para assistir. Quem está seguindo a página, a gente convida também para deixar o comentário, quem estiver vendo também, né, através de outras redes do YouTube, curte, dá o joinha, deixa um comentário falando um pouco sobre a sua experiência, né, o que você acha que pode também acrescentar. E Cícero, o que você quiser falar também para os seus seguidores, né, esse foi só, trabalho assim, eu sempre venho falando com eles que eu queria fazer essa ideia, entrevistar pessoas que sentem dor, entrevistá-los também, né, conversar com eles também. Essa página não cai o número de seguidores, às vezes vai para 10 mil e vai para 10.500 de novo, sabe? De então, tanto assim, interesse, tanta gente que passa por
procurar algo tão parecido e não encontra, né? Vai lá no Google, às vezes é difícil encontrar, e aí achou essa página. Então nós não vamos parar de fazer vídeo. Esse foi um start que a gente quis ter, né? Que teve um edital da secretaria que eu pude fazer, né? Que é um edital inclusivo, porque também é uma coisa que eu sempre falei aqui na página, né? Eu tive muita limitação e muita incapacidade com a dor, mesmo. Eu não consegui dirigir por um tempo, por exemplo. E aí eu tive que pedir carro especial. Sabe aquela confusão toda que você tem que fazer, né? Então, a dor, às vezes, me incapacita. Isso é muito importante falar, mas a gente vai gravar um vídeo em outra hora, porque eu quero falar muito sobre isso, sobre as incapacidades também que acontecem. Então não vamos parar nunca, né? Vamos criar essa rede e aumentar. Podem ser passageiras ou não, mas podem inclusive ser passageiras. Sim. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.